Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Altino Lima. Gostaria de agradecer a vocês por deixarem mais uma vez eu entrar na residência de vocês através das aulas online. Hoje nós vamos dar continuidade ainda, né, nas ondas, né, movimento ondulatório. E a gente sabe que nós já estamos falando sobre isso há umas 3 aulas atrás. Essa é a aula 12 que nós vamos trabalhar agora, tá? Para iniciar essa segunda-feira. E primeiramente, né, já antecipadamente, quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui, né, dispostos a ouvir o professor Altino falar mais uma vez de física, que é um assunto que está dentro do livro de ciência de vocês. E hoje, deixa eu diminuir aqui essa minha imagem, que é para vocês verem aqui. Nós vamos falar hoje sobre reflexão e eco do som, né? E a gente sabe que as ondas sonoras, assim como outros tipos de ondas, elas podem sofrer reflexão. Elas sofrem reflexão quando elas encontram um obstáculo, ok, pessoal? E aí, quando elas encontram um obstáculo, essa onda sonora, ela vai retornar ao meio de origem. No caso, a voz da pessoa que soltou essa onda, né? Então, essa onda sonora volta ao meio de origem. Um obstáculo ou um anteparo, assim como a gente pode chamar. Quando gritamos diante de uma caverna, por exemplo, ou uma região de montanhas, podemos ouvir novamente a nossa voz após alguns instantes. Não é verdade? Esse fenômeno, pessoal, recebe o nome de eco e pode ser entendido por meio da reflexão da onda sonora. Em outras palavras, gente, o eco é o som que emitimos e foi refletido voltando a nós. O eco, vou repetir para vocês, é o som que nós emitimos e foi refletido através de um anteparo ou um obstáculo voltando para nós. Olha só essa imagem aqui. Pessoal, o nosso sistema auditivo humano, ele distingue 2 sons iguais. Se esses sons chegarem às nossas membranas timpânicas com um intervalo mínimo de 0,1 segundo. Nesse intervalo, propagando-se no ar a 340 metros por segundo, o som percorre a distância de 34 metros. Logo, para ouvir o eco da nossa voz, é necessário a gente estar a pelo menos 17 metros de distância de um anteparo ou de um obstáculo, onde o som vai ser refletido. Aí o som, né, viaja a 17 metros até ser refletido por esse anteparo, por esse obstáculo, né? E 17 metros ele vai viajar no caminho de volta, no caminho inverso, totalizando aí 34 metros percorridos em 0,1 segundo. 0,1 segundo é o intervalo mínimo que esse som tem que ir e voltar até o material que emitiu esse som, no caso, a nossa boca, né? Ao gritar próximo de uma rocha, como vocês estão vendo aqui. Então, olha só, vejam só, até aí tudo bem, né, pessoal? Tudo tranquilo. Vejam só o seguinte aqui. Ó. Em determinados locais, quando falamos ou emitimos sons mais intensos, podemos ouvir o som refletido instantes depois. Esse fenômeno físico que eu acabei de falar para vocês é chamado de reflexão. E essa reflexão ela ocorre em virtude de a onda sonora ser refletida em um obstáculo, como eu falei para vocês, ou um anteparo, e retornar para quem emitiu o som. Em um anteparo fixo, como essa rocha que vocês estão vendo aí, ó, a onda permanece com a mesma velocidade, mesma frequência e comprimento de onda após a reflexão. Olha só. Nós, seres humanos, nós não conseguimos diferenciar sons, como eu falei já anteriormente, emitidos e recebidos com um intervalo de tempo
inferior a 0,1 segundos, por conta de uma característica biológica do nosso aparelho auditivo, né? Lá nas nossas membranas timpânicas. Entretanto, se o intervalo de tempo para o retorno do som ele for igual, vejam só, ele foi igual ou superior a 0,1 segundos, nós vamos conseguir diferenciar esse som ouvindo uma repetição desse som, certo? Esse fenômeno aí é conhecido como eco. Então, como a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, ele percorre nesse intervalo de tempo aí 34 metros, que é a distância, né, que tem que ser a distância de uma pessoa até um anteparo, isto é, 17 metros para essa onda sonora ir, como ele está gritando aqui, oi, né? Para essa distância, para essa onda sonora ir até esse anteparo, ela vai a 17 metros. Correto? E mais 17 metros, essa onda sonora vai percorrer para retornar ao ouvinte. Quer dizer, até o ouvido dessa pessoa. Por esse motivo, gente, o eco é produzido em ambientes amplos, em ambientes abertos, né? Que apresentam anteparos situados a uma distância superior a 17 metros da fonte sonora, que no caso aqui é o garoto, tá? Então, se eu gritar, oi, né, a 34 metros, essa onda sonora sai da minha boca, ela vai chegar até o anteparo, então 17 metros para chegar até o anteparo e 17 metros para chegar até o ouvinte, no caso, os meus ouvidos. Ok? Tranquilo até aí? Vocês já ouviram falar sobre ecolocalização? Alguém já ouviu falar sobre ecolocalização? Ecolocalização, gente, é um tipo de sentido que um animal tem, é um sentido, uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição ou a distância de um objeto. Então, um animal que tem essa ecolocalização são os morcegos, né? Os morcegos, eles são mamíferos que utilizam essa ecolocalização para se orientar ou para localizar possíveis presas, para se alimentar ou para se desviar de algum anteparo, né, alguma parede, algo opaco. Nesse processo, eles emitem ondas de ultrassom. Ultrassom, vocês sabem que é aquela ondas acima de 20 Hz, né? São ondas mais potentes. Então, nesse processo, os morcegos, eles emitem ondas de ultrassom, que são refletidas pelo ambiente, né? No caso, um anteparo, ou no caso, uma presa, e detectadas por eles novamente. O tempo entre a emissão do som desses morcegos, né? Como vocês estão vendo essa imagem aqui, o tempo entre a emissão do ultrassom, né? A sua reflexão até refletir no objeto e voltar essa onda, né? Essa ultrassom voltar até o morcego, permite que eles determinem a distância entre eles e um obstáculo ou uma presa. Então, porque às vezes a gente percebe, eu já vi várias vezes, alguns morcegos saírem de tardezinha, né, que é o horário que eles saem à noite, eles vão numa velocidade e quando chega próximo de um poste, eles conseguem desviar. Por que acontece isso? Porque eles jogam esse ultrassom até o anteparo, que é o poste, né? Quando esse som chega ao poste, reflete e volta para eles. Então, eles já têm essa percepção. Em 0,1 segundo, esse som retorna para eles e eles percebem que tem algum objeto ali na frente e eles conseguem desviar. Ou então eles conseguem pegar essa presa, né, o alimento deles também, através desse ultrassom. Ok? Tudo tranquilo até aí, pessoal?
Logo aqui embaixo também, olha, tem um navio e um barco, né? De modo semelhante ao eco, o eco pode ser utilizado também por barcos e navios, com a finalidade de localizar cardume de peixes, objetos no fundo dos oceanos, né? Bem como saber sua profundidade também. Para isso, os navios utilizam um dispositivo denominado sonar, cujo funcionamento depende de propriedades da acústica, né? A acústica, vocês sabem que estuda o som. Ele é capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. O que é a topografia marinha? São os relevos, os diferentes relevos da crosta terrestre que se encontram debaixo do nível do mar, né? Abaixo do mar. Seu funcionamento é baseado na reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão, o início da onda, né? Da onde se iniciou a onda até a sua recepção. No caso, qualquer coisa que tenha, qualquer objeto que tenha embaixo d'água, né? No caso aqui, vocês estão vendo, olha, a onda sonora chega até o cardume, reflete no cardume e automaticamente volta até o seu receptor. Tranquilo, pessoal, até aí? Tudo bem? Então a gente vai passar aqui para a página seguinte, ok? A página seguinte fala sobre ecografia, que nós chamamos também de ultrassom. Deixa eu só voltar aqui para cima. Ecografia, essa imagem que vocês estão vendo de um bebê aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Desculpa aí, pessoal. A ecografia em 3 dimensões produz imagens com grande nitidez. É muito utilizada no período de gravidez, né? Porque permite que os médicos e os pais consigam ver todos os detalhes dos seus bebês, como dedos, bocas, né? Nariz, contorno do rosto e etc. Sexualidade. A ecografia tridimensional funciona da mesma maneira que o exame em 2 dimensões. Também conhecido como ultrassom, como eu acabei de falar para vocês, o princípio de funcionamento do aparelho assemelha-se a de um radar de submarino, vamos dizer, um tipo de sonar, ou mesmo de um avião. Ele emite sons de alta frequência, que de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retornam ao dispositivo, o qual apresenta um receptor para identificar o intervalo de tempo de retorno. Esses tipos de aparelhos normalmente emitem frequência que variam de 2 MHz até 14 MHz, dependendo do transdutor, que é um dispositivo que transforma uma informação ou um sinal físico, né, sonoro, luminoso, elétrico, captado por um sensor, em uma energia de outra natureza. Os ecos são recebidos, tem eco também, tá? Esse tipo de ecografia tem eco, o nome já diz ecografia. Os ecos são recebidos pelo cristal piezoelétrico, que é um dispositivo, um material que armazena energia como resposta à aplicação de uma tensão mecânica, né? Esse efeito é um processo reversível, uma vez que materiais piezoelétricos também podem gerar tensões mecânicas quando submetidos a tensões elétricas. Então, os ecos são recebidos pelo cristal piezoelétrico, que fica em contato com a pele durante todo o procedimento de ultrassom. A computação gráfica fica encarregada de transformar o retorno sonoro em imagens, as quais geralmente apresentam melhor resolução quanto maior a frequência
da imagem. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo bem aí? Então vamos mais adiante. Deixa eu mostrar, olha só. A imagem do ultrassom é produzida pela reflexão da onda nas interfaces dos diferentes tecidos do corpo humano. Aí vocês estão vendo aqui, olha a imagem também. Atualmente, a ecografia é um exame fundamental para adequado acompanhamento da gravidez. Tudo bem? Então, deixa eu passar aqui para a página 53. Página 53, deixa eu só descer um pouco aqui. A gente vai falar agora, também é um fenômeno também dado pela reflexão, é a reverberação. Quando um som ele é emitido em um ambiente fechado, as ondas sonoras refletem nas paredes, ocorrendo várias reflexões que prolongam o tempo de percepção do som após sua emissão. Olha só, o professor está falando aqui, né? Se vocês repararem, não tem nenhum tipo de objeto na sala, apenas uma sala ampla, né? Sem nenhum tipo de material, a não ser algumas cadeiras e os alunos. Então, o professor aqui ele fala para os alunos e o som que sai da boca dele vai refletir em todas as partes das paredes da sala. Essa sensação auditiva, evidente em uma casa sem mobília, como eu falei para vocês, ou no interior de igrejas, ou numa sala onde tem apenas algumas cadeiras, esse tipo de sensação auditiva é chamado de reverberação. Então, apesar do professor falar um pouco baixo, mas devido às ondas sonoras refletirem em todas as direções, elas voltam até o ouvido da pessoa de uma forma bem com uma intensidade de som muito maior. É por isso que, se vocês quiserem fazer um teste, tem um exemplo disso, é fácil quando a gente canta num banheiro, vamos dizer assim, no box do banheiro. A gente começa a cantar. Então, o nosso som ele bate pelas paredes estarem próximas da gente, né, da nossa boca. Os sons batem em toda direção, em todas as direções, né, e chegam até o nosso ouvido de uma forma que a gente não detecta nitidamente o som, porque ele chega ao nosso ouvido numa velocidade menor de que 0,1, o tempo é menor de que 0,1 segundo. E aí isso faz com que a gente ache que o som está bastante alto, né? Mas depois que a gente para de cantar e sai do banheiro num local arejado, aberto, se a gente for cantar novamente, a gente vai perceber que o nosso som já está mais baixo. Entenderam? Então isso acontece muito, né, aqui em locais fechados que não tem até nem muitos objetos para abafar o som. Então, na reverberação, o som se torna mais intenso do que o emitido, porque a onda sonora que chega diretamente até nós é reforçada por outras que se refletem no ambiente. Eu acabei de explicar para vocês aqui. O professor está falando, né, o som que sai da boca dele sai um som direto e sai vários sons em todas as direções que vão refletir nas paredes e voltar até o ouvido dele de uma forma que parece que ele está gritando dentro da sala. Mas na verdade não. Né? Mas se ele colocar vários objetos nessa sala, armários, guarda-roupas, né? Depois ele vai e chama os próprios alunos de novamente, ele vai perceber que não está mais aquele som abafado, né? Não está mais aquele som abafado, porque o som está sendo absorvido também pelos materiais que estão na sala. Ok? Quando o som emitido e os sons refletidos chegam até nossas orelhas, com um intervalo de tempo inferior, como eu falei para vocês, menor que 0,1 segundo,
nós podemos escutar um som mais intenso do que aquele emitido inicialmente. Ok? Tranquilo? Tudo bem até aí? Posso passar adiante? Então vamos lá. Instrumentos musicais. Olha só. Os sons que provocam sensações desagradáveis às nossas orelhas, né? E a gente sabe que a gente passa por vários locais que às vezes tem uns sons desagradáveis, né? São denominados de ruídos. Olha só aqui, uma onda sonora através de um som desagradável. Nesses sons não há regularidade nem da intensidade, nem da frequência. Os sons que chamamos de música são baseados em frequências e intensidades regulares. Né? Nós chamamos esses sons que têm regularidades, que têm frequência, de harmônicos, sons harmônicos. Agora, se o som não tem essa regularidade, né, de intensidade nem de frequência, nós chamamos de ruídos. Correto? Existem diversos objetos construídos para produzir música. Eles são classificados de acordo com a forma pela qual o som é originado. Temos, por exemplo, os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão. Então, aqui, ó, vocês estão vendo uma nota dó em um piano, né? Com certeza, professor, essas notas têm frequências e intensidades regulares. Então, o som aqui ele deve sair harmônico. As notas de instrumentos musicais são sons harmônicos, isto é, tem um padrão de oscilação. Já os ruídos têm oscilações arbitrárias, com variações de frequência e de intensidade abruptas e não constantes. Tudo bem, gente? Tranquilo? Os instrumentos de sopro produzem som por meio da vibração de uma coluna de ar, como a flauta, o trompete, o saxofone, etc. Produzem som, vou repetir. Os instrumentos de sopro, eles produzem som por meio da vibração de uma coluna de ar. Você lembra que eu falei lá que as colunas de ar elas vêm por meio de compressão e rarefação? Elas se comprimem e elas, vamos dizer, elas se comprimem e elas se abrem, se comprimem e se abrem, né? Então é assim com o som de uma flauta, de um trompete, saxofone. Os instrumentos de corda, violão, vamos colocar aqui como um exemplo, produzem som por meio das vibrações das cordas. Piano, violão, guitarra. Então o som ele vai vibrar nas cordas desses instrumentos de corda. Tranquilo? Temos aqui os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão se subdividem em instrumentos que produzem som por meio do seu próprio corpo, quando em processo de vibração, como lira, marimbá, tantã, gongo, né? Maracá, reco-reco, berimbau, etc. Instrumentos que produzem som por meio da vibração de membrana, metais ou outros sólidos, por exemplo, o tambor, o surdo, o pandeiro, né? Então, esses instrumentos de percussão, eles têm essa subdivisão, né? Instrumentos que produzem som por meio do seu próprio corpo, quando em processo de vibração, e instrumentos que produzem som por meio da vibração de membrana, meio da vibração de metais ou outros tipos de sólidos. Tudo bem até aí?
Tranquilo? Então, eu vou deixar aqui para vocês, né? Para vocês fazerem algumas atividades. Já peguem o livro de vocês aí, para que eu possa dizer quais as páginas. Enquanto isso, eu vou só aqui olhar rapidinho no livro de atividade de vocês. Se ficou alguma dúvida, meus queridos alunos, vocês têm meu WhatsApp, tá? Estarei disponível para vocês nas horas que nós temos para interagir, ok? As atividades vai dar uma melhor claridade para que vocês entendam ainda mais, tá? Deixa eu colocar no livro de atividade de vocês. Já digo para vocês, o livro didático, né? O livro didático, eu quero que vocês façam a página 54 e 55. O livro didático, esse que nós estamos estudando, que estávamos estudando, certo? É o livro didático. Vou repetir aqui para vocês. A página é a 54 e a 55. As questões é a questão 1 até a questão 11. Vou repetir. Livro didático. Professor, qual é o livro? É o livro didático que a gente estava estudando agora há pouco. Então, vocês vão fazer também esse livro didático, páginas 54 e 55, questões de 1 a 11, tá? E o livro de atividades é página 23 a 24. Eu vou colocar aqui já antemão para vocês verem. 23 a 24. A 24. Questões de 13, que vocês estão vendo aqui, ó. Livro de atividades, repito, páginas 23 a 24. Questões de 13 a 17. Deixa eu colocar aqui, olha, questão 13. Coisas bem facinhas para vocês fazerem. Qualquer dúvida, o professor Altino vai estar à disposição. Como eu disse para vocês e repito, quando a gente faz atividades, a gente aprende 2 vezes, né? De uma forma até melhor. A gente tem a teoria, a gente aprende na teoria, mas a prática nos ajuda também. Então, aqui tem, olha, de 13, como eu falei para vocês, questão 13 a 17. Vocês vão me fazer essas questões. Ok, pessoal, tudo certo. E aí, nessa semana, eu estarei à disposição para responder essas questões de vocês. No momento, eu só tenho que agradecer a todos vocês mais uma vez por me permitirem entrar nas suas residências, né, através de nossas aulas online, e dizer a vocês que tenham, né, uma excelente semana, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam ter o momento de vocês para ler esse livro que tem bons conteúdos, né? Fazer as atividades, peguem o marca-texto de vocês, marquem aquilo que mais chama atenção, rabisquem o livro de uma forma que vocês possam absorver mais conteúdos dele. Podem rabiscar, não tem problema. Professor, não tem, eu posso riscar meu livro? Pode. Se for para que você entenda o seu assunto, pode riscar. Faça anotações dentro daquilo que vocês estão estudando. Anotem. Eu faço isso.
É uma forma de eu absorver melhor os conteúdos. Então pode fazer isso. Então, muito obrigado, gente. Estou ansioso pela volta de vocês para que eu possa conhecê-los pessoalmente. E mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e um até próximo. Até mais. Um grande abraço, nono ano.